Boa noite a todos. Paz, amor e muita calma para todos nós nesta noite. O prazer é sempre enorme, de estar voltando aqui na casa. E hoje a nossa querida Beth passou o tema, as curas de Jesus. E ela pediu para que a gente se baseasse nessa obra básica aqui, a Gênese. Minha está bem velhinha, mas é a obra básica espírita, de Allan Kardec, ele que fez a codificação, e aqui a mensagem de vários espíritos, tá bom? Esse é o livro mais profundo, das obras básicas espíritas, e estamos localizados no capítulo 15, tá? Já no finalzinho, da obra A Gênese, tá bom? Existe um livro chamado A Eterna Busca da Cura. Olha que título, E nesse livro, esse autor espírita, ele cita muito a obra A Gênese, mas como toda também a codificação. E ele vai quebrar a crença de muitas pessoas quando ele diz assim, e o milagre não aconteceu, a cura sim. O Espiritismo acabou, dissolveu essa crença de milagres. Então, na visão espírita, nunca existiu milagre. Então, eu posso respeitar alguém, aí que de repente esteja hoje aqui e que tenha essa crença ainda, Não deve ser espírita, Mas a gente respeita, não é isso? Mas na visão espírita não existe milagre. O nosso querido Bezerra de Menezes, que foi conhecido como o médico dos pobres, o nosso querido Inácio Bittencourt falou para ele assim: Bezerra, você subiu de posto. Aí Bezerra, como é que é isso, Inácio? Você subiu de posto, você não é mais o médico dos pobres, você é o médico do amor. E o Bezerra, ele tem uma frase que ele fala, de milagre. Ele fala assim, só existe milagre construído pelo próprio suor. Qual é a senha, gente, que ele deu para a gente? É suar, É trabalhar, é fazer a caridade, é se melhorar, Você pode melhorar o intelecto, o teu lado cultural, pode melhorar o teu lado espiritual, tudo isso pode gerar o quê? A tal da cura, que está todo mundo buscando. Vocês sabem que muitos espíritas, palestrantes espíritas, nunca tiveram a coragem de perguntar aquilo que eu vou perguntar aqui para vocês. Quem quer hoje aqui se curar? Alguém quer se curar aqui? Eu quero, e vocês? Espírita não pergunta isso. Tem algo imoral nessa pergunta? Tem, gente? Espírita não faz essa pergunta. Só que eu tenho que saber que a cura que pode acontecer hoje aqui na casa, que pode ser agora, não é milagrosa. É construído pelo próprio suor. Por cada um de vocês. E o que faz Jesus? Ajuda nesse, então, processo. E os espíritos, o que fazem? Ajudam também aqui nesse processo. Passando por lado de fora, o que o médico faz? Ou o terapeuta faz? Ajuda no processo. Mas quem é que se cura? Cada um de vocês. E Jesus falou por diversas vezes, a tua fé te curou. Todo mundo aqui tem fé? Sim ou não? Ih, será mesmo? A fé, a base dela qual é? A fidelidade. Se eu sou espírita, eu vou ser fiel ao espiritismo. Quem é que já passou por uma doença e fala assim, eu tenho que ir lá no Frei Luiz. Lá tem médico diferente?
Lá tem fluido diferente? Gente, a gente coloca na cabeça, muitas das vezes, que para se curar tem que deitar, que para se curar tem que ter alguém de branco do nosso lado. Não é isso? Não tem nada disso. É você. Pode ser o seu... Gente, existem centros espíritas que é só uma salinha pequenininha. Ali pode ter mais cura do que num centro grande, né? Gigantesco. O médium pode ser o mais humilde em todos os sentidos, e o fluido dele ser um agente de cura. Vai curar sozinho? Não. Vai curar mediante a tua fé. Vamos ter aqui na casa o projeto Autocura. O projeto são vários passos terapêuticos, técnicas terapêuticas, baseados na nossa codificação espírita, baseados em Joana de Ângeles, na ciência, é um passo a passo. De repente tem muita gente aqui que não está inscrita, né? Mas eu vou lá para a Autocura fazer o quê? Né? Não tem cura, não? Eu não quero ir para a autocura, eu quero ir para a cura. Tá? Não tem médium bom aí, não, para me curar? Será que tem médium bom aqui na casa? O médium é curador? Gente, imagina se tivesse médium propriamente curador. Essa rua aqui ia estar lotada de gente, né? Ia ter, entendeu? Até batedor da polícia militar. Ia lotar. Mas as pessoas precisam saber. Existe médium que despende mais fluido. E aí você vai falar, lá no lar de Frei Luís tem esse médium? Tem, eu conheço. Ele despende mais fluido, mas não quer dizer que ele cura você. Mas ele tem essa facilidade. Ok? Quem conheceu o Gilberto Arruda, né, que foi um dos maiores médios do lar de Frei Luís, gente, aquele homem parecia uma potência. E a luz saía dele, o fluido saía dele, feito na cachoeira. E esse é o tipo mediúnico. Isso existe. Mas não quer dizer que cure. Se não tiver a fé. Né? Se não tiver a sintonia, se não tiver a melhoria, se não tiver a tal da reforma íntima. Gente, outro dia eu vi um palestrante, YouTube falou assim, reforma íntima é uma criação do espírita carioca. Onde é que ele leu isso? Aonde que ele leu isso? Né? Isso é uma obrigação de todo espírita. Se começou na França, então desde a França, reforma íntima é obrigação do espírita. Isso não pode faltar aqui. E é essa reforma que gera a tal da cura. Que, na verdade, é o quê? Autocura. É de dentro para fora. Ok? Então, no livro A Gênese, aqui, Obra Básica Espírita, eu marquei essa cura de Jesus, Marquei aqui, com o meu marcador de página. E o nosso querido Kardec colocou assim, cego de Betsaida. Cego de Betsaida. Está no item 12. Tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe pediram que o tocasse. Tomando o cego pela mão, ele o levou para fora do burgo, passou-lhe saliva nos olhos e, havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, disse: vejo a andar homens que me parecem árvores. Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a ver melhor. Afinal, ficou tão perfeitamente curado que via distintamente todas as coisas. Ele o mandou para casa, dizendo-lhe: vai para a tua casa. Se entrares no burgo, a ninguém digas o que se deu contigo. Imagina a gente aqui, se algum médium da casa se colocasse diante de você, colocasse saliva nas mãos, eu vou agora passar ou nos seus olhos, ou
ou em qualquer parte do corpo e eu vou curar você. Será que todo mundo iria ver isso assim de forma natural? Muita gente não, né? Que isso? Vai botar saliva na mão, né? Passar em mim? Como é que é isso? Né? Mas teria muita gente querendo a tal da cura, tranquilo, você pode passar. Né? E será que isso ia curar? Não sei. Poderia curar, né? E aí o Kardec explica. Aqui é evidente o efeito magnético. A cura não foi instantânea, porém gradual e consequente. Há uma ação prolongada e reiterada, se bem que mais rápida do que na magnetização ordinária. A primeira sensação que o homem teve foi exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem a vista. Por um efeito de óptica, né? Os objetos lhes parecem de tamanho exagerado. Quantos espíritas vocês já ouviram que falaram assim: após um passe magnético ou vários passes magnéticos, eu consegui me curar? Eu já ouvi, né? Por que será? Pela ação magnética. Então, quando a gente fala para o médium se preparar para vir trabalhar, é para ele estar cada vez mais apto para ser um instrumento de cura. Mas, normalmente, como eu já disse aqui, ele não cura sozinho, tem que ter a participação. Antigamente a gente usava o termo paciente, né? Não se usa mais esse termo, participação do cliente, mesmo que ele não pague por isso. Então, o espírita que vem passar por uma técnica na casa espírita, ele é cliente, só que não tem valor financeiro aqui, né? Ele não paga por isso. E aí, se o médium estiver cada vez mais conectado, sintonizado, praticando bem, né? Ele não comeu feijoada, né? Antes, né, de dar o passe, não é isso? Ele vai ajudar cada vez mais aquele cliente, aquela pessoa. Será que todo médium faz isso, gente? Essa, então, preparação? Não. Ele mente para ele mesmo, às vezes, né? Não, na verdade, ele mente apenas para ele, né? Por quê? Porque para Deus ele não mente. Para os espíritos também não. E aí, de repente, mente, né? Para quem veio aqui buscar ajuda, né? Porque acha que o médium está ali preparadinho, né? E ele não está. Então, olha como funciona, né? A cura, na verdade. Olha como funcionavam as curas de Jesus. Aí eu tenho um dado aqui para vocês, ó. Os evangelhos registram 26 curas individuais, 27 curas em grupo, tudo por Jesus. Aí você pensa, caramba, Jesus veio, né, na Terra só para 26 curas individuais? Só para 27 curas em grupo? É o que está registrado. Se teve mais, né, não está lá nos registros. 9 curas múltiplas pelos apóstolos. Os apóstolos também, né? Só vieram aqui na Terra só para promover 9 curas. E todas as curas que a gente estuda, que a gente lê, a gente percebe, né? A gente sente a participação daquele que está doente. E é isso que a gente vê a fé espírita cada vez mais raciocinada. Não é sobrenatural, não é milagrosa, né? Vem cada vez mais da pessoa, tá? A cura de verdade não é a simples eliminação de sintomas de uma doença. Não é algo pronto, estático, mas ocorre de um modo dinâmico e dialético. Quem
Quem já pensou dessa forma? Estava doente, um exemplo, né? Estava com febre, a febre passou, eu estou curado. Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente pensa nisso, né? Eu estava com febre, sofrendo, né? Acamado, a febre passou, eu tomei remédio, estou curado. É verdade isso? Não. Pode ter o quê? Pode ter eliminado o sintoma. E a febre passou. E a causa da doença? Né? Muitas das vezes a gente nem sabe, né? Vai para um médico, às vezes para o clínico, né? Ele quer tirar a sua dor. Ele quer tirar o seu incômodo. E ele consegue. Com uma droga, né? Remédio, a injeção. Não quer dizer que curou. E assim a gente faz na casa espírita. A casa espírita diretamente não tem tempo para trabalhar cada causa. Tem? A causa aí é de cada um? Não. É como se fosse aqui, gente, a enfermaria, né? O SUS, está todo mundo aqui sendo, né, tratado, né? Mas não tem essa particularidade propriamente. Trabalhar dor por dor, causa por causa, de forma personalizada. Por isso esse convite, né, que o próprio Jesus faz, né, para a gente renovar a nossa mente, renovar o comportamento, frequentar a reunião pública, participar de estudo sistematizado, não é isso? Fazer a reforma íntima tem que ser o meu trabalho, é o nosso trabalho, e não achar que a casa espírita ela vai fazer isso por nós. Então, quantas vezes a gente superou sintomas, nem percebemos a causa, nem trabalhamos e nem dissolvemos a causa. Existe um termo, lá do inglês, que é o healing, que mostra algo que a gente, às vezes, está um pouco ainda distante. E diz assim, ó, nos dá a dimensão de algo em movimento, em transformação, é a cura espiritual. Enquanto espírita achar que a casa espírita, né, é aquele fast food de tratamento espiritual, a gente não vai conseguir superar nada. É um processo, né? É um caminho de transformação. Se a gente comparar o primeiro dia que, que cada um de nós chegou, ou nessa casa espírita, ou numa outra. Olha para você hoje, melhorou? E como, né? Então é um processo. É a cura espiritual, é o movimento, é a transformação, e aí a gente vai superando. Mas tem gente que pensa no outro termo em inglês, que é o cure, que é o quê? A gente quer a cura comum. Ah, eu fui lá no centro espírita, com todo respeito, né, para quem sofre, né, pela doença, eu fui lá na casa espírita para superar o câncer. Fui lá, me tratei, fiz isso, fiz aquilo, não melhorei em nada do câncer. Por quê, gente? Porque essa pessoa chegou aqui achando que aqui tem algo sobrenatural que ia então curar o câncer dela. Faltou o quê? Faltou o esforço, né? Faltou a mudança de mentalidade, faltou a mudança emocional, faltou a mudança de atitude, né? Não pratica ou praticou pouco a caridade. Gente, caridade não é para a gente ostentar, não é para mostrar para os outros, é para fazer, é para a sua transformação. Com certeza tem um monte ainda, né, aí de espírita que não faz caridade. Então a gente é convidado a colocar em prática esse remédio, né? É para melhorar a nossa enfermidade. Então a pessoa veio aqui, nem sei quantas vezes, 1, 2, 4, 5, 1 mês, 6 meses, saiu daqui, mudou quase nada, e ela continua, seja lá o câncer, ou seja uma outra doença, porque ela não mudou. Lembra daquela frase popular? Né? Na verdade, a frase fala assim, né? Que crescer dói, né?
Mas mudar também dói. Não é isso? E aí tem gente que não nos conhece, e aí às vezes até julga, né? Pô, mas o fulano ainda faz tal coisa. Ah, ele fazia muito e muito mais. Ele já melhorou muito. Mas as pessoas, né? E aí às vezes até as pessoas mais próximas, né? Elas cobram, né? É o esposo, né? É a filha, é o amigo, né? Puxa, mas você continua fazendo aquilo? Já fiz muito mais, né? Já sou hoje uma outra pessoa, só que ainda tenho algumas falhas, né? Fazemos ainda alguma coisa que não ajuda a nossa saúde e nos leva à doença. Então, em vários momentos que a gente vê, que a gente relembra Jesus curando, o que a gente percebe? A mudança da pessoa. Gente, o próprio Saulo, né? Enquanto ele não mudou, ele saiu daquela vida de ego, de orgulho, de egoísmo, de prepotência, ele saiu. E aí a gente vê, né? Ah, porque surgiu aquela luz, né? Ou aquele insight, e aí ele mudou. Só foi isso, gente. Se foi só isso, a gente já teve vários insights, né? Quanta coisa chegou para a gente, né? Palestras, livros, mensagens. E às vezes a gente, poxa, mudei só um pouquinho, ou nem mudei ainda em alguns aspectos. Ele superou o homem velho e começou a viver o homem novo. Eu dou o exemplo da pessoa que faz aquela cirurgia bariátrica, né? Muita gente que faz essa, né, cirurgia, muitos, né, claro, né, que não são todos, é que não consegue se ver gordo, né? Acha muito ruim ser gordo. Aí faz a cirurgia, né, antes, né, se prepara para a cirurgia, faz, aí consegue, né, ficar bem, mas aí tem muitos que rapidamente começam a comer demais de novo. Adiantou? Não. A mesma coisa é aquele espírita, que veio para a casa espírita, se encantou, né, com a doutrina espírita, mas aí voltou a fazer, ou então a vivenciar, quase que totalmente de novo, o homem velho. Adiantou? Não. Então, aquela frase do nosso querido Raul Teixeira, né, tem muito espírita que não gosta, né, mas ele toca na ferida, e aí o Raul fala assim, ser espírita não é para quem quer, é para quem pode. E aí tem gente aí que não entende a frase, né? Se eu quero ser espírita, eu tenho que enfrentar principalmente, a mim mesmo. Pode ter vários obsessores, mas o principal sou eu. De mim mesmo. É a auto-obsessão. E tem gente querendo, né? Ah, porque tem que doutrinar, porque tem que curar, porque tem que resolver, né? E vai para lá, vai para cá, e não se enfrenta nunca. É tipo aquela pessoa que reclama que não tem dinheiro, pergunta se trabalha. Não. Pergunta se sai cedo da cama. Não. Como é que vai se curar, gente? Não vai se curar. Então a gente vive, como diz a irmã, a gente vive o auto-engano. Se enganar, é assim, fácil demais. Mas quando a gente vai para a vida real, né? Ou quando a dor bate a nossa porta, aí é a prova real. Tem gente que vai mostrar que é espírita, né? Que vai lutar, que vai buscar se curar, que vai mostrar a fé. E tem aquele que não vai mostrar nada, ou quase nada, porque ele não construiu, né? Então é uma construção interior. Mais uma vez falando, é de dentro para fora. É como a autocura, né? Que vamos ter aqui na casa. Não adianta, eu vou lá numa sessão do autocura. Nem vem. Não, nem vem. Porque uma só não vai dar.
É um processo. Mas tem gente que está buscando o quê? Espírita ainda buscando o quê, gente? Milagre. Prontinho, né? É como aquela comida pronta, né? Bom, aquela comida prontinha, né? Gostosa, né? É só a gente comer. Tem gente que quer aquela cura prontinha. Ah, me dá aí essa cura, me dá. Eu posso até comprar, me vende que eu compro. Não existe. Não existe. Ah, mas como é lá na outra religião? Aí lá na outra religião é lá. Mas usa o teu raciocínio. Não existe. Mas o fulano se curou lá. Se curou? De verdade? Então ele mudou. Porque se cada um de nós mudar, a cura acontece. Mas se não mudar, continua do mesmo jeito. Ninguém vai lá para trás, eu vou regredir, vou lá para trás. Isso não existe também. Mas vai ficar parado. Vai ver todo mundo crescendo, evoluindo, né? Sendo, né, feliz, e você parado. E por quê? Eu não me canso. Gente, quase toda palestra vem essa fala do nosso querido André Luiz. E por quê? Porque a tua alma é estreita. A tua cabeça, a tua mente é estreita. Eu vi outro dia uma dirigente falando, né? Também na internet, que criaram a caixinha de Kardec. Olha só. Tem espírita que criou essa caixa, né? A tal caixa espírita, né, de Kardec, que acha que está tudo ali. Não! Kardec não é isso. Aí você tem o sentimento estreito. A tua atitude é estreita. E aí, gente, o que mostra essa, né, tudo isso, né, vamos dizer assim, estreito? O preconceito. O nosso preconceito é muito forte ainda. E não pode isso, não pode aquilo, e não vai para lá, e não vai para cá, e mas o fulano foi lá no centro, mas ele falou errado. Será que ele falou errado? Ou será que a tua mente é que é estreita? Mas eu vi uma cena lá no centro, e aquilo lá aquilo não é espírita. Será que não é? Ou o teu sentimento que ele é estreito? Mas eu vi lá um médium tendo lá também assim, uma atitude, e aquilo também acho que não me soou bem. Tá, para você. Mas será que é uma atitude espírita? A gente precisa analisar. Mas não, né? A gente já nega, ou a gente já pré-julga, ou a gente condena. Outro dia eu estava numa casa espírita, ninguém percebeu. Ninguém, porque depois que eu falei para eles, caramba, tinha lá um senhor sentado, ele vai sempre nessa casa, né? Frequenta a casa, ele não trabalha, ele só frequenta. Ele sentadinho lá, no canto dele, lá sozinho. Vem uma criança, que é filha de uma das médias da casa, e ela é evangelizada na casa. Gente, ela deu um salto, e ela sentou no colo desse senhor. Aí muita gente, né, pode ter pensado, poxa, o Assis então maldou aquela cena. Não, eu não maldei nada. Eu só falei o seguinte, não é para sentar. Entende? Poxa, mas ela foi tão carinhosa, e ela, né, ela abraçou ele, é uma criança, beijou. Ótimo, mas não é para sentar. Né? E esse senhor frequenta a reunião muito tempo, uma pessoa maravilhosa, conheço ele de muitos anos. Aí pensa só, e se não fosse ele? E quem seria aquele homem? E qual o pensamento desse homem? Não sei. Então, para a gente, né, como a gente já frisa, para evitar o pré-julgamento, não é para fazer. É isso. E quantas coisas que a gente sabe que não é para a gente fazer, a gente faz. E cria o quê, gente? Doença. Eu sei
que não é bom ter pensamentos suicidas. E tem gente que alimenta. Eu sei que não é bom pensar negativo. E tem gente que alimenta. Eu sei que não é bom alimentar a vingança. E quantas vezes a gente já alimentou? O quanto é ruim para a nossa economia espiritual a gente poder ajudar alguém e por alguma razão a pessoa pediu ajuda e você fala que não. Não posso. Não tenho. Não vou. Não é assim? E aí depois você pensa, mas eu tinha o dinheiro, ou eu tinha o tempo, ou eu podia ajudar. Gente, mas por que naquela hora eu falei que não? E passou a oportunidade. A gente está ainda se domesticando. Dentro dessa pedagogia de amor do Mestre Jesus. Desse médico das almas. E aí a Joana lembra, né, para nós, não se cobre demais. A gente se cobra. Não se julgue demais. Aí a Joana aprendeu em um curso chamado olha o curso, gente. Um curso em milagres. Calma, tá? Isso é uma escola terapêutica. A Joana aprendeu lá. Seja gentil consigo mesmo. A gente às vezes falta essa gentileza. Às vezes o jardim está cheio de flores, mas falta o perfume. E por que falta o perfume? Porque a gente não está dando frutos. Pode estar bonito o jardim. Poxa, mas que flores bonitas. Que plantas bonitas, que rosas bonitas. Mas não tem perfume. A gente já pode até já saber o que é bom, né? O que é equilibrado, o que é saudável, o que é o espiritismo. Mas os frutos ainda são poucos. Vamos escavar a nossa alma. Trazer à tona o que é bom, o que é valioso, o que nós sabemos fazer. E vamos dissolver aquilo que não presta. Dissolver essa carga negativa. Jesus é o seu médico? Jesus é o seu terapeuta? Eu posso ter algum outro? Pode. Mas não deixe também de marcar a terapia com Jesus. Não deixe de ter Jesus como médico. Só que Jesus não é o médico dos efeitos. Ele não está nem aí para a sua doença física. Jesus é o cirurgião das causas. Ele quer saber o que tem aí por dentro. O que gerou tudo isso? E ele pode fazer agora a cirurgia com você. Você permite? Quem se lembra daqueles tempos, né? Que a gente via vários médiuns de Dr. Fritz. Meu avô foi lá no Dr. Fritz, aí o Fritz falou para ele, o seu problema do seu olho esquerdo pode ser curado agora. Gente, meu avô não tinha medo de nada, tá? Aí meu avô, que bom, só que eu tenho que meter o meu bisturi aí sem nada para aliviar. Pode? Meu avô agora. Ele foi lá, meteu o bisturi, saiu de lá curado, meu avô. Olha a coragem aí, gente, presente. Meu avô tinha uma fé, coragem, perseverança. Olha como ele participou da cura. Meu pai estava também lá no mesmo dia.
Seu problema é no joelho, né, meu pai? Perfeitamente. Eu posso meter aí o bisturi, meu pai, agora. A sangue frio, meu pai, agora. Meteu, nunca mais teve problema no joelho. São melhores do que alguém? São piores? Não. Casos de cura. Tem que falar, não, meteu mistura em mim, mas não vai mesmo, né? No meu olho, mas não vai mesmo. Às vezes é fácil falar, né, gente? Eu tenho fé em Deus, né? Eu tenho fé no Espírito tal, a gente tem fé em santo, né? Aí quando chega na hora, cadê a fé? Cadê? Jesus quer curar a causa, com a participação de cada um de nós. O medicamento é o amor. Como é que a gente está, né? Nessa prática de amor? Lembrar de Francisco de Assis? É dando amor que se recebe amor. Mas então parece que também é um interesse, será que é isso? Não, gente, é matemática cósmica. Quanto mais eu dou, eu recebo. Se a gente pensar na matemática da Terra, imagina aqui, eu pego agora R$1.000, aí eu dou para uma pessoa que está precisando, né? Está sem nada, não tem dinheiro, está horrível, eu dou R$1.000. Na matemática material, se eu estou dando R$1.000, eu fico sem R$1.000, não é isso? Mas quem é que já percebeu que quando você começa a ajudar pessoas que precisam, necessitam, com amor, gente, é multiplicado. Daqui a pouco é um cliente que liga para você, é um dinheiro que surge, é um trabalho, é um emprego, é isso. Mas é sem fé? Não, é com fé, né? E tem gente que só quer guardar, né? Só guarda. Guarda. Eu tive aí um conhecido, gente, mas ele guardava demais. Morreu. E aí? Ele só comia frango, né? Era frango, aipim, feijão e arroz. Não mudava. Né? Papel higiênico daquele pior que ele comprava, aquela marca bem ruim, né? Morreu. E aí? Valeu a pena? Até que ele não usasse para ele, né? Vamos, né, pensar, poxa, eu não quero usar para mim, mas eu vou então ajudar alguém, né? Já que eu tenho dinheiro. Não. Como diz o Emmanuel, né? Estamos doentes. É uma doença isso. Então, às vezes, pode ser que não seja a minha doença essa propriamente, mas é alguma coisa que eu fico guardando demais. Pode ser a mágoa. Ou alguma coisa que eu também tenho excesso, né? Ou eu faço uso excessivamente. Pode ser uma droga. Não é isso? Então vamos pensar, qual é a sua doença? Qual é o seu problema? Qual é a sua enfermidade? Qual é o sintoma que mais está latente na sua vida? Jesus está à sua disposição. Jesus não é do SUS, nem aceita nenhum plano de saúde e nem aceita, né, consulta particular. Não é isso? Mas é a consulta com o médico Jesus. Qual é a maior solicitação que ele faz para você estar apto para essa consulta? Abra o seu coração. Abra a sua mente. Não minta. Não minta para Jesus. Tem gente que mente para Jesus, né, gente?
Não minta para Jesus. Fala da sua dificuldade, fala da sua dor e deixa esse remédio penetrar. O amor. Como diz a Joana, abre a sua mão. Imagina que na sua mão tem um chumaço de algodão agora. Impregne ele de amor. Todo o amor que você puder agora vibrar, impregne aqui nesse algodão. E leve a sua ferida. Deixe o amor cicatrizar essa ferida. Silencia. Tranca a porta agora do seu quarto interior. É só você e Jesus nesse momento. Você pode chorar, se emocionar. Deixe Jesus tocar o seu coração. Queres a cura? Que o sim saia da sua intimidade, da sua verdade. Sim, Jesus, eu quero me curar. Olhe nos olhos de Jesus. Abrace agora fortemente Jesus. Chora, se alegra, sente o abraço carinhoso de Jesus. O amor transcendeu todos os umbrais do mundo espiritual. O amor é forte e faz cada um de nós crescer. Se cure e venha ser cada vez mais um companheiro, um auxiliar de Jesus, espancando as trevas com muito amor. Que o mentor da casa e toda essa equipe espiritual ajude cada um aqui presente nessa transformação interior, nessa autocura, deixando para trás tudo aquilo que nos incomoda e nos ajudando nessa implantação do homem de bem, de dentro para fora, como um grande soldado da luz, inspirando e expirando a luz divina. Que possamos beber, que possamos comer esse manjar divino, o amor. Sinta o sabor do amor, sinta esse mel do amor. Se cure com o auxílio do médico Jesus. Se cure e seja feliz, fazendo os outros felizes. Nesse momento, todo esse salão se torna uma grande sala cirúrgica, onde estamos superando causas, hábitos milenários negativos, nos fazendo melhores cada vez mais,
que possamos agradecer a Jesus, a Deus nosso Pai, e toda essa equipe espiritual que muitos ainda não conseguem ver, não conseguem perceber, alguns nem conseguem sentir, mas que a gratidão saia de nós e encontre toda essa espiritualidade amiga, que pede cada vez mais de nós que amemos essa casa, mas que, acima de tudo, respeitemos essa casa. Que possamos, juntos, vibrar na cura, vibrar na autocura e caminharmos para uma vida com Jesus. Viva Jesus entre nós! Graças a Deus. Gente, o que a gente vivenciou aqui foi muito especial, viu? Uma energia maravilhosa, uma aproximação espiritual linda, de amigos queridos, trabalhando em cada um de nós, nessa cura, nesse despertar para esse caminho que há mais de 2000 anos atrás o nosso Mestre amado Jesus veio nos ensinar. Hoje estamos bem melhores, já nos curamos de muitas coisas, mas sabemos que temos muito a caminhar e que temos momentos lindos como esse, com o carinho dos nossos mentores, nossos anjos da guarda, que nos deram força para estarmos aqui e receber essa inspiração como o nosso irmão Carlos, recebeu, mediunicamente, a gente percebeu isso. E isso é muito amor de Deus por nós, é muito carinho. E nós temos que ter gratidão e deixar que toda essa energia bonita que foi manipulada aqui para a cura possa alcançar o nosso interior, nos ajudar a crescer. E crescer dói, sim, mas nos faz ser melhores e felizes. Estamos aqui na Terra para ajudar Deus na construção de um mundo melhor. Somos trabalhadores da última hora, possamos fazer a nossa parte, né? Muita alegria, muita energia boa, só gratidão, né? Então, o nosso irmão Carlos, o nosso amigo espiritual que estava do lado do Carlos, inspirando ele, falou muito do amor. O amor cobre a multidão de pecados, não é verdade isso? Então, vamos colocar em exercício essa nossa capacidade de amar através da oração. Nós queremos dividir tudo isso que nós vivenciamos aqui para aquela pessoa que está em casa e que ainda não tem força de sair da cama, não tem força de superar os seus problemas. E aí a gente consegue avaliar o quanto nós estamos mais fortes porque estamos aqui. Já demonstramos uma certa maturidade, uma certa força. Então vamos ampliar isso para podermos ajudar a quem está com dificuldade, né? Façamos o nosso papel. Então vamos começar com as nossas orações. Para aqueles que estão vivos em outra dimensão, passaram pela Terra, tiveram o seu tempo de estudo e hoje estão no plano espiritual, continuando a trabalhar, a estudar. E nós sentimos saudade, sim, é difícil a separação. E queremos mandar para eles o nosso carinho, a nossa certeza que esse amor que foi construído aqui na Terra não se perdeu, né? Ele continua vivo. Eu quero lembrar com muito carinho de um grande irmão, Paulo Roberto Ramalho, que ele no plano espiritual encontre cada vez mais luz no seu caminhar, mais força, recebendo com certeza o carinho de todos os seus filhos, netos, esposa, e que ele seja muito feliz no plano espiritual. Quero pedir também para nossa irmã Geórgia Minervino Ramos,
que sofreu uma batalha há um ano atrás, né, de um câncer. E hoje ela está curada no plano espiritual, com certeza. Então que Geórgia receba também o nosso carinho. Nós pedimos tanto por essa casa, por ela nessa casa. E ela cumpriu o seu resgate e hoje está no plano espiritual, recebendo o nosso carinho, o nosso amor. Que ela seja muito feliz. E todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão gravados em amor no nosso coração e na nossa mente. Tantos irmãos que nós não conhecemos estão aqui no plano espiritual precisando de carinho e de atenção. Que a equipe dessa casa possa abraçar cada um deles. Então pedimos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo o mal, que assim seja. Ó Pai, com essa oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, nós gostamos sempre de fazê-la aqui com muito carinho. Ela tem uma repercussão energética, magnética muito grande, e que ela possa se espalhar e levar a esses corações todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, muito amor, muito carinho. Que assim seja. E nós, todos nós aqui, formamos uma equipe que conseguiu atrair para esta casa energia amorosa. Nós conseguimos fazer que o coração dessa casa pulsasse em alta intensidade. A forma atômica, profunda, percorrendo o fluido cosmo universal, se espalhando em torno de nós. E nós, nesse momento, vamos fazer as irradiações. Vamos pedir que essa energia que nós ajudamos a criar aqui, que ela foi ampliada pelo plano espiritual amoroso, chegue aonde nós quisermos. E nós queremos que a nossa casa seja abençoada, todos os cômodos, todas as pessoas que lá estão. Que seja feita uma limpeza espiritual, fluidicamente nos nossos lares, para que as pessoas que estejam lá tenham a renovação de ânimo, a vontade, a alegria de viver. Muita luz pela nossa comunidade, pelos ambientes de trabalho, pelo nosso Rio de Janeiro, que precisa tanto de carinho, muita luz, muita paz para o nosso Rio de Janeiro, pelos nossos irmãos que ainda caminham na ignorância, que a luz chegue para que eles possam despertar. Nosso Brasil, a nossa terra escola querida. Muita luz, muita paz. E o nosso irmão hoje falou muito as curas de Jesus. E Jesus falava, né? Vá e não peques mais, a tua fé te curou. E a nossa fé está em crescimento, como um fermento, ela está crescendo. Cada vez que a gente estuda o Evangelho de Jesus, cada vez que nós estudamos um pouco a doutrina espírita, a nossa fé vai crescendo. E a transformação vai acontecendo, como disse o nosso irmão Carlos. E muitas curas, de repente, começou aqui, no nosso coração e na nossa mente. Então vamos ampliar isso, porque a nossa casa é um ponto de radiação, de amor, de cura, sim, à nossa volta. Quantas pessoas são beneficiadas, quantos males são afastados pela vibração dessa casa nesse bairro. É um ponto de luz nesse bairro. E nós ajudamos a manter essa casa, com a nossa palavra, com o nosso pensamento, com a nossa oração. Então nós estamos aqui para pedir pelos nossos doentes queridos, né? Pelos nomes que nós colocamos na caixinha de prece, que esses nomes sejam abençoados, essas pessoas, que a água do ambiente seja fluidificada. Eu trago aqui um pedido muito especial, vê se eu consigo ler aqui. Vê se é isso. Carla de Assis Nunes da Silva e Mariana de Assis Nunes da Silva.
em Vila Valquíria, a Turvânia, né? 391. Turvânia, isso? 391 em Vila Valquíria. Eu entrego esses 2 nomes a Urubatão, aos amigos espirituais da casa, que possa começar um tratamento de cura, de alívio dessas nossas irmãs, ajudando muito na caminhada dela. Depois ela vai para o tratamento aqui. E para todos nós, né? Começamos com esse trabalho de cura. Quinta-feira, a primeira quinta-feira de agosto, nós vamos ter o curso. Imagina, um pouquinho, hoje foi uma préviazinha do que vai ser esse curso, né? Então, quem não se inscreveu, nós temos aqui a inscrição aqui na mesa. É de graça, só chegar e escutar, participar. Toda quinta-feira, às 19 horas até às 20h30. É um presente que nós estamos ganhando do plano espiritual para nos ajudar. Então vamos pedir a Jesus o alívio das nossas dores. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tu podes, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus veio aqui hoje, né? Jesus esteve aqui com a gente hoje para nos ajudar, no mínimo, a nos apontar o caminho da cura, a nos chamar a atenção para esse caminho. Então, agradecer a essa energia maravilhosa, divina, energia cristã, e tantos trabalhadores aqui em silêncio, trabalhando e nos ajudando. Obrigado, Senhor, gratidão. Peço muita bênção para todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos no caminho, em busca da luz. Uma bênção especial ao nosso irmão Carlos Assis, que está com um coração imenso no propósito de ajudar a nossa casa, de trazer recursos, né, presencialmente, estando à frente desse trabalho do curso de autocura e nos ajudando em várias situações aqui na casa. Então, eu peço aos amigos espirituais que protejam, que iluminem a caminhada do nosso irmão Carlos Assis, que ele roda o Rio de Janeiro de todos, vários lugares, levando essa palavra do Cristo. Então, gratidão ao nosso irmão Carlos, gratidão a cada um de vocês que ajudam sempre a nossa casa. Nosso muito obrigado. Que Deus possa permitir que possamos partir para a última parte do trabalho, que é o trabalho do passe. Olha, mais um carinho que vamos receber. Que todos possam retornar aos seus lares com muita alegria no coração, com muita renovação, com muita alegria de viver. Que Deus possa ajudar vocês a participar dos cursos online que nós temos. E quem quiser se operar espiritualmente, fazer inscrição aqui na casa, ainda dá tempo. Hoje a gente não está com a nossa irmã Leila aqui, mas se não inscrever hoje, inscreve na próxima segunda-feira, dá tempo, né? Lembrando a nossa sessão de quinta-feira, às 15 horas, quem quiser participar. E Carlos, você já falou do curso? Quer falar mais alguma coisa? Eu já falei, mas você quer falar mais alguma coisa? Antes? Você que sabe, fala aí um pouquinho. Passar mais uma palavra. Os médicos, Então, gente, o projeto Autocura, a gente vai ter vários passos terapêuticos, né? São temas que visam a mudança interior.
Aí vamos trabalhar em grupo com esses temas, não é assim, né, formato palestra, é todo mundo participando. Eu vou estar apenas guiando vocês. E as técnicas terapêuticas, que envolvem respiração, envolve música, envolve relaxamento, tem técnica escrita, tem técnica falada, verbalizada, né? Então é muito bom que todos participem ativamente, né? É um local para a gente falar da nossa dor, né? Superar a dor, né? Com essa orientação tanto das obras básicas espíritas e também da nossa querida Joana de Ângeles, né? Que tem a série dela, né? Terapêutica, e aonde é inspirado todo esse autocura, né? Principalmente no livro Plenitude, né? Para quem ainda não leu, leia esse livro da nossa Joana de Ângeles, né? Que tem várias orientações, os passos, né? Então vai ser muito bom, né? E cada um de nós, né? tem um tipo de dor e vai ter essa orientação para a superação, né? Então é bom que a gente fique juntos, né? Todos esses encontros, né? Mas também, né? Às vezes, né, a pessoa ela não pode vir a todos, então pode vir também participar em um ou dois, só que a gente sabe que é um processo, né? Então é muito bom todos, né, estarem juntos, né? E também evitar, né, falar lá fora o que a gente falar aqui dentro, né? Porque vai ter sempre alguém que vai de repente falar um pouco, né, da sua dor ou da doença, né, ou de algo mais íntimo, para a gente não estar expondo isso lá fora. Então, um grupo terapêutico mesmo é tipo, né? Aquela terapia onde a gente tem também esse trato, mas é uma coisa mais aberta e não é tão focada por causa do tempo, né? Senão a gente vai ficar várias horas juntos, né? Mas muitas pessoas abrem mesmo, né, o coração, falam sobre coisas mais íntimas, então a gente faz esse trato de fala só aqui, evita comentar lá fora. Bom, e como ela disse, totalmente gratuito, não tem custo nenhum, né? E pode, eu quero trazer o meu filho, um amigo, é só dar o nome, né? Para a gente ter mais ou menos, né, a quantidade, né, de pessoas, a gente vai usar as técnicas também, então a gente tem que saber o número, né, de pessoas aí que vão participar. Mas é aberto, não é só para espíritas, né? A gente fala um pouquinho, claro, sempre, né, em espiritismo, mas é um grupo muito mais de autocura mesmo, terapêutico, do que propriamente uma atividade tradicional, né, espírita, né? Então a gente já teve em várias casas amigos evangélicos que foram participar, adoraram, messiânicos, budistas, né, porque é um foco mesmo de cura, né? Não é um foco propriamente como uma atividade espírita tradicional. Então estão todos convidados, evitar criança, né? A gente está colocando mais a faixa de 15 anos para cima, né? Porque às vezes a criança, infelizmente, né, ela atrapalha um pouquinho, né? Então de 15 anos em diante.